Bom, tá com a sua Bíblia aberta aí na primeira carta de João? Já abra, já deixa aí abertinha, porque hoje a mensagem, conforme avisado no grupo da igreja, ela vai correr do capítulo 1, dos versículos 5 até o capítulo de número 2, lá no versículo de número 6. A igreja e o mundo atual. Esse é o tema geral em que nós trabalharemos toda a primeira carta do evangelista João. João, que vocês sabem, foi o escritor não somente dessa primeira, segunda e terceira cartas, mas também foi o autor do evangelho que leva o seu nome, como também o livro de Apocalipse, que também leva o nome de Apocalipse de João. Então, João, o discípulo amado, é um discípulo que nos exorta. E especificamente, quando João escreveu o seu evangelho, vocês se lembram? Ele conclui o seu evangelho dizendo: eu tinha muitas outras coisas para escrever a respeito do ministério de Jesus. Poderia escrever muita coisa, teve muita coisa que ficou fora desses meus escritos. Mas estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando João escreve o evangelho, ele tem uma finalidade: apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus. Tanto que começa no seu primeiro capítulo do evangelho de João, ele dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Quando João escreve a sua carta, a primeira carta especificamente, na primeira mensagem, que foi a mensagem introdutória, quando nós demos algumas pinceladinhas sobre o que o João iria nos apresentar nessa primeira carta, eu disse para vocês que o capítulo 5, versículo 13 da primeira carta, tinha para nós ali um resumão do que a carta em si nos apresentaria. Quando ele diz que essa carta foi escrita para que vocês que já creem em Jesus possam saber que vocês têm a vida eterna. Então João escreve o evangelho para apresentar o evangelho propriamente dito, a salvação, a necessidade de se crer em Cristo como sendo o Filho de Deus, e escreve a carta já para aqueles que creram, para que a gente que já creu, e vocês creram, eu criei, nós possamos saber que essa fé que foi depositada em Jesus, ela é suficiente para nos guardar e que nós possamos saber que temos a vida eterna. Você não pode duvidar, meu irmão, da vida eterna que há em Jesus. E começamos então na primeira mensagem expositiva, porque a primeira foi uma introdução. E domingo passado foi a primeira mensagem propriamente dita, passando os primeiros versículos. Na semana passada nós trabalhamos o tema que nos confronta, a comunhão real dentro de um mundo virtual. Douglas falou aqui agora sobre a tecnologia. E a tecnologia tem sido, me perdoem a palavra, uma maldição na vida de muitas pessoas. Porque muitos estão sendo levados pela tecnologia, estão se tornando desigrejados. Porque hoje você tem os cultos 1000 a escolher diante de você numa tela do teu celular ou na tua Smart TV. Quando fica mais gostoso ainda, quando você se deita no sofá da sala ou na tua cama, liga a tua Smart TV e sai por ali navegando e procurando. Quem é que eu vou ouvir hoje? Sobre o que eu vou ouvir hoje? E eu pregava semana passada sobre esse confronto entre o virtual e o real. Lembram-se que João nos desafia à comunhão. E eu acredito que algo que estava se perdendo no primeiro século por conta dos gnósticos, como eu disse. E quem eram os gnósticos? Os bambambãs da época. Os dotados da inteligência e da sabedoria, que diziam: a gente não precisa estar em comunhão para a gente crescer, porque nós temos um conhecimento próprio. Eu tenho a minha inteligência própria. Eu posso buscar as minhas informações a hora que eu quiser, até porque eu sou um iluminado. É por isso que João diz: olha, vocês
que estão me ouvindo e que estão lendo essa carta, eu estou falando para vocês das coisas que nós vimos, ouvimos, contemplamos e que tocamos. E no versículo 3 do capítulo 1 ele diz: tudo isso é para que vocês também tenham comunhão conosco. Irmãos, nós não podemos abandonar a comunhão. Nós precisamos da comunhão. Mas a tecnologia hoje tem afastado muitos dessa comunhão. Aí eu concluí a mensagem, porque a mensagem passou por 3 pontos. E no último ponto eu resumi tudo que a gente tinha visto no primeiro, no segundo e no terceiro. Quando eu concluí e passei para vocês esse pensamento domingo passado, a fé virtual, sem comunhão real e sem prática cristã, que é a consequência, irmãos. A consequência de sabermos, ouvirmos, vivermos, presenciarmos, tocarmos e termos comunhão uns com os outros, deve nos levar para a prática cristã. Por isso que eu disse que a fé virtual, sem comunhão real e sem prática cristã, não é a fé dos apóstolos. Mas é uma fé distorcida e consequente negação da encarnação de Cristo. Você que vive falando que crê em Jesus Cristo, eu creio que Ele veio, mas você foge da comunhão, isso não é fé dos apóstolos, isso não é fé bíblica. Ninguém cresce sozinho. E o sábio lá em Provérbios já 18 já dizia que é egoísta e busca simplesmente a satisfação própria aquele que se isola. Aquele que se isola é o mais egoísta dos egoístas. Disse para vocês domingo passado, o evangelho não foi feito para ser assistido, mas o evangelho foi feito para ser vivido. Amém ou não? Por isso que hoje avançaremos na prática cristã propriamente dita. E a prática cristã, que é resultado de nós termos, em primeiro lugar, como João disse, essas coisas foram escritas para que saibais que Cristo é o Filho do Deus vivo. Quantos aqui já creram em Cristo como Salvador? Você que creu, você precisa agora, segundo a ótica de João, na sua primeira carta, saber que tem a vida eterna. Você sabe disso? Tem convicção? Se você morrer hoje, você vai para onde, meu amado? Vai para debaixo da terra? E vai ficar esperando um dia o Senhor talvez te lembrar? Ou você vai ser daqueles que vai falar, se eu morrer hoje, sei lá, é só Deus quem sabe. Não, você precisa saber. É para isso que João escreveu. Eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é, irmão, soberba. Não é de modo algum vaidade. Não é presunção. Eu posso saber que eu tenho a vida eterna, porque quem me prometeu foi esse Deus de promessas que nós acabamos de louvar a Ele. Amém ou não? É esse Deus que nos promete que todo aquele que crê tem a vida eterna. E eu criei um dia, no nome de Jesus Cristo. Criei que Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E por isso eu estou seguro nas mãos dEle. E espero que você também. Agora, o resultado prático disso deveria ser uma vida de integridade e que se resume em uma palavra. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma palavra profunda, eu sei que às vezes pode nos causar tremor e temor, mas eu diria para vocês, e eu vou aqui ler esse pensamento: hoje avançaremos para a prática cristã, que estabelece a condição ética para a comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E sabe qual é a condição ética? Santidade. O que você sente quando ouve essa palavra santidade? Ela te enche ou não de responsabilidade? Porque o Senhor exige de nós santidade. É por isso que João vai começar a definir Deus na sua carta sobre um atributo. Deus é luz. Luz. E nele não há trevas nenhuma. Por isso que aquele que ousa se aproximar desse Deus que é luz, deve caminhar na luz.
Então hoje, na mensagem 2, que tem como tema esse que vocês leem, você pode ler comigo em alta voz? No 3, 1, 2, 3. O que o Senhor deseja de nós? Que nós possamos estar, decididos a caminhar na luz, em meio às trevas. Está preparado para ver o que Deus tem para falar na sua palavra hoje? Fecha seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, queremos nos despir agora de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, mas nos despir também de toda a nossa hipocrisia. Eu me coloco em tuas mãos e peço que o Senhor use esse teu servo como um instrumento para transmitir a tua palavra. Eu me coloco em tuas mãos, orando no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, a comunhão cristã, como eu já disse, exige uma vida de transparência. A comunhão cristã exige uma vida de integridade moral. E o que é uma vida de integridade moral? É uma vida onde os nossos pecados são confessados. Mas não somente são confessados, os nossos pecados confessados são abandonados. Por que eu devo confessar e abandonar? Porque se Deus é luz e exige como uma condição para que eu caminhe com Ele, caminhar e andar na luz, eu preciso confessar e abandonar os meus pecados, se quiser ter da parte de Cristo a sua intercessão, a sua mediação. E como veremos no capítulo 2, o seu tremendo auxílio, ajuda jurídica em se tornar o nosso advogado. Porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, muitas vezes vai se levantar como promotor para querer nos acusar. Mas que bom saber que nós temos um advogado diante de Deus. E esse advogado é o melhor deles. Tem nome, é Jesus Cristo. Amém ou não? E ele está pronto a defender. E a defender todo aquele que se aproxima dele. Todo aquele que creu, todo aquele que decidiu viver uma vida de integridade. Todo aquele que decidiu caminhar na luz em meio às trevas. E que assumiu diante dele uma postura de integridade, de uma vida limpa, porque tem vivido a confissão diária dos seus pecados ao Senhor. Tem reconhecido a sua limitação, tem reconhecido a sua pequenez, tem reconhecido as suas falhas. E se coloca diante de Deus para pedir-lhe perdão, mas não repetindo os mesmos pecados que cometeu antes, mas assumindo a postura de abandoná-los, porque quando abandonamos, recebemos da parte de Deus o auxílio do nosso advogado Jesus, que quando o inimigo de nossas almas vem para nos acusar, ele levanta para nos defender. E sabe o que ele coloca e estampa diante dos olhos do nosso inimigo? O seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Ah, meu irmão, em primeiro ponto dessa nossa reflexão da mensagem dessa noite, que tem como tema caminhando na luz em meio às trevas, o primeiro ponto de reflexão diz o seguinte: a natureza de Deus, e quando eu digo a natureza de Deus, eu estou dizendo quem Ele é. A natureza de Deus é quem Ele se apresenta, como Ele se apresenta. São os seus atributos. Poderia destacar vários, mas eu vou destacar só um, que é o que João lida nesse primeiro capítulo. Quando ele nos diz que a natureza de Deus, que é luz, exige que o cristão viva no padrão da luz. Se Deus é luz, qual é o padrão que Ele exige de você e de mim, se não andarmos na luz? E nós vivemos, infelizmente, numa era de relativismo moral. Quando Vinícius apresenta aqui a grande necessidade que os países de primeiro mundo têm de novamente ouvir o Evangelho, é porque o relativismo acabou com a fé nesses países de primeiro mundo. A Alemanha, que foi o berço da reforma protestante. A Alemanha hoje precisa ser evangelizada. Porque, como foi dito, igrejas se tornaram bares. Igrejas se tornaram museus.
Porque o relativismo tirou as pessoas da fé simples na encarnação de Jesus Cristo. E sabe, esses gnósticos que já estavam presentes lá com João e que insistem em continuar vivendo e apregoando essa fé relativa, a não necessidade de congregarmos, que tem se tornado na grande prática, que eu repito e digo várias vezes, e hoje mais uma vez, diante do que nos foi apresentado, eu preciso continuar dizendo para vocês que o relativismo moral dos nossos dias vai ainda destruir muitas igrejas no nosso país. Está a destruir vidas. Sabe por quê? Porque pecado deixou de ser pregado como pecado. Pecado é erro de percurso. Eu me equivoquei, eu tropecei. O pecado não é mais pregado como pecado, mas como uma escolha pessoal. Não venha me dizer, essa é a minha escolha. Eu escolho viver assim. Eu escolho essa ideologia, ainda que seja anticristã. E por ser uma escolha, acaba sendo a minha verdade relativa. Quando o pastor prega isso de púlpito, irmãos, eu estou querendo dizer para vocês, nós precisamos voltar à fé comum que uma vez foi dada aos santos. E parar de dar ouvidos ao virtual, parar de dar ouvidos, sabe, aos pregadores que estão aí desgraçando a vida das igrejas. Porque os pastores pregam no púlpito e esses pastores de internet destroem o que é pregado no púlpito. Sabe uma das primeiras desgraças, e me perdoe, essa palavra às vezes parece que isso é muito forte, mas a velocidade, a diversidade da informação que hoje nós temos nos expõe a tantas narrativas em que a verdade da palavra de Deus tem sido diminuída por conta do estrago dos influencers cristãos controversos dos nossos dias. Eu estava fazendo uma rápida pesquisa. Eu falei, quem será que são os pregadores mais influentes nos nossos dias? Eu peguei aqui os pregadores mais influentes dos nossos dias só no Brasil. Cláudio Duarte, Dave Leonardo, André Fernandes, Lucinho Barreto, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Josué Gonçalves, Antônio Júnior, Tiago Brunet, Bispo Leonardo, Iago Martins, Ed René Kivitz. Você já ouviu e consumiu material desses que eu falei? Com certeza já. E eu não estou julgando nenhum deles, mas a minha pergunta é, em quantos desses eu posso confiar que o conteúdo dele é bíblico? Porque hoje você vê um influenciador da internet dizer que dízimo é maldição, que era coisa do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo em que você vê um outro dizendo que o dízimo vai ser maldição para você se você não dizimar, porque o dízimo precisa ser praticado hoje em dia como um ponto de salvação. Você vai ver os dois extremos. Um que coloca o dízimo como sendo um pré-requisito para a salvação, e outro dizendo que nada, isso ficou lá atrás no Antigo Testamento. Você vai ver alguns desses aqui dizendo que isso não é pecado. Isso faz parte do ponto de vista. A gente precisa reescrever a Bíblia hoje em dia. Precisamos reinterpretá-la. E tem um desses aqui que já foi um influente pregador batista. E que hoje se desviou de toda a doutrina batista. A ponto de estar entrevistando Erika Hilton e exaltando ela como uma personalidade. Irmãos, em quem eu vou confiar? E quando a gente não está disposto a viver na comunhão, crescendo na prática cristã, o estrago que é feito dentro das igrejas é imensurável. Porque quando a gente está insistindo, e o meu desabafo de domingo passado eu reitero hoje, com quem eu posso contar? Quem quer caminhar com o pastor Joel? E quem quer dizer, pastor, eu quero me colocar ao seu lado para defender contigo os princípios dessa palavra. Mas quando a gente convoca e convida as pessoas para oração, quem é que vem? Quando a gente convida as pessoas para EBD, onde a gente fundamenta os nossos pontos doutrinários, quem é que vem?
Cada um quer ser doutrinado e quer crescer espiritualmente, acompanhando os influencers cristãos controversos dos nossos dias. E as igrejas de primeiro mundo foram destruídas por conta desse relativismo, por conta da falta de compromisso. E eles precisam ser evangelizados novamente, amém ou não? E quem sabe é o Brasil. O Brasil, irmãos, seria o país com mais possibilidades de enviar missionários, porque o Brasil tem uma particularidade que muitos não têm. O próprio americano hoje, que tem dinheiro, ele não tem liberdade de entrar em países que nós, como brasileiros, temos. Quem é que impede um brasileiro de entrar no país? Nós temos carta branca para entrar, irmão. Se eu quiser ir hoje para o Irã, eu vou. Se eu quiser ir hoje para o Iraque, eu vou. Se eu quiser ir hoje para a Venezuela, eu vou. O brasileiro que quer ir para o Japão, ele pode ir. O brasileiro que quiser ir para qualquer país da Europa, ele está liberado para ir. É claro que cumprindo os protocolos. Mas eu estou falando que um cidadão americano hoje, por exemplo, que queira ir para o Irã, ele vai? Que ele queira entrar hoje na Venezuela, ele vai? Que ele queira ir para o Iraque, ele vai? Então vocês vejam a vantagem que nós temos. Agora, irmãos, precisamos levantar missionários. Mas qual é o primeiro princípio contido em levantar um missionário? Senão que ele defenda a fé cristã. Eu me recordo, e já falei aqui várias vezes, me recordo quando aqui chegou o Beto e Esther, lembram? Começaram, estavam integrados, servindo na igreja. De repente Deus os chamou para a aba, amém. Depois me vem Noel. Noel desde o começo se converteu, foi batizado, se integrou, assíduo aluno de escola bíblica dominical, se aprofundando, fazendo parte de escola de doutrina, de tudo, quero crescer. Servindo na igreja, Deus o chamou para servir na missão Novas Tribos, amém. Depois veio o Maurício, que bênção, Maurício, diácono da igreja, servindo, presente nas quartas, presente nas EBD, sendo professor, servindo, Deus o chamou. Porque Deus não vai chamar ninguém que não esteja servindo. Por isso que eu tenho a minha máxima, que eu já fiz em vários treinamentos. Tem gente, Deus está me chamando para a Bolívia. Ele só vai te chamar e te levar para a Bolívia quando você estiver pregando para a dona Olívia, que está aqui do teu lado. Deus está me chamando para a França. Mas antes de ir para a França, Deus quer te ver pregando para uma criança. Então hoje o desafio missionário é para você, que está dizendo, poxa, Deus, quem sabe não está querendo me levar para lá ou para acolá. Para Deus chamar para ir para lá, para acolá, primeiro você precisa estar servindo aqui na igreja local. Quem sabe você vai se habilitar para pregar para a criança do Projeto Vagalumes. Tem gente que não quer se incluir, não quer interagir, não quer servir na própria igreja local. E isso, irmãos, está recheado em várias igrejas. Tem muita gente querendo ir para preparatório, para curso preparatório de missões, mas não tem compromisso com a própria igreja. Por isso que hoje, mais uma vez eu repito, a natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz. E infelizmente, o estrago dos influencers cristãos controversos dos nossos dias tem destruído a fé cristã, tem jogado contra as igrejas. Um defende que o crente pode viver como quiser, porque está sob a graça divina. Outro já prega o legalismo radical, o cumprimento de regras. Você já viu igreja aí que diz que está disposto a medir o tamanho do cabelo, está disposto a olhar para as tuas unhas se estão pintadas ou não, e isso é um pré-requisito, não, sem isso você não vai entrar no céu. Irmãos, eu vi um testemunho uma vez de uma dita missionária que viajou, em uma viagem só ela foi para o céu e depois ela foi para o inferno. Eu acho incrível a facilidade com que esse pessoal vai para o céu e para o inferno. E lá ela disse que chegando no inferno, ela viu, sabe o quê? Pessoas que haviam sido enviadas para o inferno por conta do comprimento do cabelo. E ela perguntou, você está aqui porque cortou o cabelo? Eu vim aqui porque eu cortei o cabelo. Porque quando eu entrei lá no céu, veio um anjo com uma régua e mediu o comprimento do meu cabelo. E disse, você tosou, você cortou.
E o anjo abriu uma gaveta onde estava o cabelo cortado da irmã. E diz: porque você cortou agora, vá para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é legalismo. Quem cortou o cabelo aqui? Já tem irmã tremendo. Esquenta não, meu irmão. Isso é mensagem de homens, não é mensagem de Deus. Mas você percebe, tem igrejas hoje que pregam o legalismo, enquanto outras pregam a liberdade total. Faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser. Ninguém pode te julgar, porque só quem nos julga é Deus. Estamos debaixo da graça divina. E tem pastores desses bons, entre aspas, dos que eu citei o nome, que defende essa liberdade de fazer o que a gente quer. A distorção teológica tem atingido milhões de pessoas pela internet. E a verdade, infelizmente, não chega com a mesma velocidade. Não chega. Quando a verdade chega, chega sempre atrasada e o estrago já está feito. Mas sabe, meus amados irmãos, a fluidez das identidades também permite que pessoas criem avatares santos, enquanto vivem em trevas morais no privado. Tem gente que cria o seu avatar de santidade. Nas redes sociais é um santo. Eu vou colocar versículo no meu feed. Eu vou colocar... Tira uma foto. Tainara, me tira uma foto bem bonita hoje, quando eu tiver com o meu ar de santidade. Quero postar ela para todo mundo ver. Olha o pastor santo. E a gente vive multiplicando isso. A gente vive multiplicando o cristão do perfil versus o cristão do privado. A gente é de perfil ou a gente é do privado? Como é a tua vida? Eu posso perguntar para a tua esposa como é você, meu irmão, em casa? Eu posso perguntar aqui também para o esposo como é que é a irmãzinha lá em casa? Eu posso perguntar para os teus pais como é que você é lá em casa? Como é que você tem respeitado e respondido para os teus pais? Eu posso perguntar? Eu posso perguntar como é você no teu trabalho? Porque é fácil a gente manter o avatar de santidade e não viver essa santidade no privado. Tem gente que com um relacionamento adulterino, vícios secretos, metido na pornografia, na imoralidade, na desonestidade, na mentira, na maledicência, casalzinho de namorados saindo junto, indo para motel. Tem tudo isso. Mas se você vai olhar a vida e o avatar, está lá, santidade. Vida dupla no trabalho. Se declaram cristãos no trabalho, mas têm práticas antiéticas, manipulam resultados, fofocam para prejudicar um colega, são rudes, seja com seus subordinados ou com seus patrões. E isso, tudo que eu estou falando, não é membro comum de igreja, como se houvesse membro comum. Eu estou falando que tem muito pastor caindo, muito líder de ministério caindo, e muito crente comum caindo também. Todas as semanas você vê alguém que caiu e que estava enrolando e vivendo uma vida dupla há anos. Mas nós pedimos sempre a Deus, que Ele dos altos céus publique nos telhados, para que a vida dupla termine e a gente possa ter não uma vida de avatar, mas uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque o primeiro ponto da mensagem que eu passei para vocês diz que a natureza de Deus exige que o cristão viva e viva no padrão da luz, porque santidade é exigida. Santidade, já dizia Pink, o teólogo A.W. Pink, santidade não é a ausência do pecado, mas santidade é a presença de Deus revelada em uma vida que odeia o pecado. Nós precisamos odiar o pecado. Se quando pecamos, a nossa consciência, o nosso coração não nos acusa e nós não nos entristecemos, é fato que nós estamos nos acomodando com o pecado. Em segundo lugar, já que a natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz, o padrão da luz exige a honestidade da confissão. Está na 1 de João aberta, capítulo 1, 7 a 10.
O padrão da luz já estava nos versículos que lemos na semana passada, que estava nos versículos 5 e 6. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas veja o que diz agora no capítulo 1, nos versículos 7 a 10. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão. Comunhão é fruto, é consequência de gente que está andando na luz. Sabe por que as pessoas fogem da comunhão? Porque não querem que a luz revele os seus pecados. Se a gente começa a se integrar muito com as pessoas começam a nos conhecer, começam a conhecer as nossas particularidades, começam a ver as nossas falhas. Então eu fujo da comunhão, porque eu quero ser simplesmente aquele que chega na igreja, entro e saio, e ninguém venha especular da minha vida. Não quero ter comunhão com ninguém. Mas aqui está dizendo, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Tem alguém aqui que não tem pecado? Diga amém. Poxa, valeu, hein? Não tem ninguém enganando-se a si mesmo. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, eu não estou aqui falando de púlpito, que pastor Joel não peca. Sou pecador tanto quanto vocês. Peco todos os dias. Peco por pensamentos, por palavras e por ações. Tem dia que eu peco mais, tem dia que eu peco menos, mas que eu peco, eu peco. Eu não sou diferente de vocês. Agora, amados irmãos, o que nós precisamos é ter consciência do que sempre eu digo para vocês, que o reconhecimento humilde das nossas falhas a Deus deve nos fazer e nos impulsionar à confissão dos nossos pecados. Porque a única forma de eu ser perdoado não é eu tendo uma vida de ativismo. Eu posso pregar em congressos, eu posso pregar e dar cursos, irmãos, em várias igrejas. Eu posso ser uma bênção para as pessoas de fora. Eu, quando faço os meus recortes das minhas mensagens, e que sai lá no Instagram, sai lá no Facebook, eu recebo gente de outras igrejas que vem e fala: pastor Joel, você é uma bênção. Ô pastor, não deixa de falar. Eu não estou querendo fazer um personagem para os outros. Vocês me conhecem mais do que os outros das outras igrejas. Vocês sabem das minhas falhas. Eu não as escondo de vocês. Mas sabe o que nós precisamos? É confessar essas falhas ao Senhor. Mas mais do que isso, abandoná-las. Porque se eu insisto em continuar praticando os mesmos pecados, sabe o que diz em Provérbios 28:13? Sempre digo para vocês: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esse alcança o quê? Você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Confesse os seus pecados, mas abandone-os, deixe-os, e o Senhor será misericordioso com você, como foi com Davi. Porque Davi, após o seu pecado, ele passou meses em silêncio. Vocês se lembram que o pecado custou a vida do seu filho? Quanto tempo dura uma gestação normal? 9 meses. A criança já era nascida quando a criança morreu, fruto do seu pecado. E por mais de 9 meses, não sei se por um ano, não sei por quanto tempo, sabe o que Davi fez? Escondeu o seu pecado. Não confessou o seu pecado. Mas quando confrontado ele foi pelo profeta Natã, sabe o que Davi fez automaticamente, imediatamente? Pequei contra o Senhor. Em um dos salmos que ele escreveu, o Salmo 32, 3 e 4, fala o que Davi sofreu quando ele guardou silêncio. Olha o que diz o Salmo 32, 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Você consegue imaginar? Os seus ossos doíam, o seu humor era como sequidão de estio. Quando não chove, a terra fica seca e não floresce, não brota. E ele ficou meses a fio guardando o seu pecado dentro dele. Ô irmão, em nome de Jesus,
confesse os seus pecados ao Senhor. E ao confessá-los, guarda-os não dentro de você, abandone-os. Porque a confissão honesta restaura a alegria da salvação. Porque o padrão da luz exige a honestidade da confissão, como foi com Pedro. Grande diferença entre Pedro e Judas, ambos pecaram contra Jesus. Um negou, o outro traiu. Pedrão chorou amargamente e se lançou diante de Jesus. Foi perdoado. Judas guardou para si e tirou a sua própria vida. Olha o poder que um pecado não confessado faz na vida de alguém. E não somente com alguém que está ao nosso redor, com a gente mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque raiz de amargura contamina aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Tiago diz, no capítulo 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. Tem gente que não consegue sarar porque não está disposto a confessar e dizer: errei, me perdoa. Agostinho já dizia que a confissão de pecados é o primeiro passo para a cura da alma. Então, em primeiro lugar, hoje eu lhes disse que a natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz. E o padrão da luz exige a honestidade da confissão. Por quê? Porque a honestidade da confissão garante a provisão da mediação do advogado e a certeza e a convicção do perdão divino. Amém ou não? Seja honesto. É o que João nos ensina no capítulo 2 agora da primeira carta, versículos 1-6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O fato de Deus ser luz exige que aqueles que o seguem também andem na luz. A obra contínua de Jesus Cristo como nosso representante legal diante do Pai, ou seja, o nosso advogado, é o sacrifício que satisfez a justiça divina. Por isso, a honestidade da confissão garante a provisão da mediação do advogado e do perdão divino. Porque Paulo escreve em Romanos 8:34, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém ou não? É Ele que intercede por nós. Quando há confissão, e a confissão genuína, o arrependimento e o abandono do pecado, nós ganhamos a intercessão, a mediação do nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. Sim, a honestidade da confissão garante a provisão da mediação do advogado e garante o perdão divino. Por isso, irmãos, eu hoje quero concluir dizendo para vocês que a comunhão cristã exige uma vida de transparência e integridade moral. E essa transparência, essa integridade moral, ela reflete no pecado que é confessado, no pecado que é abandonado, sob a luz da verdade divina, para que eu possa ter a intercessão e a mediação do meu Senhor Jesus. Andar na luz não significa ser perfeito, mas significa ser transparente. O mundo nos pressiona. O mundo diz, esconda as tuas falhas. O mundo diz, é tudo relativo. E esse relativismo tem destruído
vidas. Por isso que eu digo para vocês mais uma vez os 3 pontos que nós percorremos essa noite. A natureza de Deus. E a natureza de Deus indica, pelas palavras de João, que Deus é luz. Por isso que a natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz. Mas em segundo lugar, o padrão da luz, que padrão é esse? Esse padrão é o que exige a honestidade da confissão. Preciso confessar os meus pecados, mas não somente confessá-los, abandoná-los. E pecado tem nome. A gente peca a varejo e quer pedir perdão por atacado. Pecado tem nome. Esse papo furado de dizer, perdoa os meus pecados, o Senhor quer ouvir. Que pecado? Pecado tem nome. Não adianta querer pedir perdão por atacado. E já que a honestidade da confissão, ou seja, a confissão tem que ser honesta, não simulada. Até porque, irmãos, como é que a gente engana Deus? Como é que a gente engana Jesus? A honestidade da confissão garante para nós que teremos ao nosso lado o nosso advogado Jesus, como nosso mediador, como nosso intercessor. Fecha seus olhos. O que precisa ser confessado hoje? O que precisa hoje ser colocado aos pés de Jesus? Mais uma vez eu digo, andar na luz não significa ser perfeito. Mas andar na luz exige que você seja íntegro e transparente. A natureza de Deus exige que o cristão viva no padrão da luz. E o padrão da luz exige a honestidade da confissão. Da mesma forma que a honestidade da confissão é o que garante a provisão da mediação e do perdão de Jesus. Responde agora aí no teu coração. Qual é o pecado que precisa ser confessado? Confessa ao Senhor agora. Confessa ao Senhor. É isso que pode restabelecer a tua comunhão com Ele. O padrão de Deus é luz. Por isso, caminhe na luz. Pai, ajuda-nos a compreender a necessidade de nós a cada dia, ó Deus, abandonarmos os nossos avatares de santidade e vivermos a vida real, para que o teu perdão seja uma realidade em nossas vidas. Obrigado por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Vamos louvar o Senhor.